Bem, hoje nós vamos ter uma apresentação que certamente vai ser sensacional, do Reginaldo Alcântara, sobre William Shakespeare. Reginaldo, nem todo mundo que está aqui te conhece, então eu te pediria para você se apresentar e daí segue em frente, tá bom? Muito bem, vamos em frente. Reginaldo, então, eu moro aqui nos Estados Unidos há 32 anos, sou amigo do Wagner há 50, me formei em engenharia civil, trabalhei apenas um ano com engenharia civil e passei para outras áreas, fiz mestrado na Inglaterra em planejamento urbano, fui planejador urbano e depois me transformei em tradutor e intérprete. Casado, 2 filhos, 4 netos e muito feliz de estar aqui com vocês e já participar desse grupo desde o início. Então vamos lá, William Shakespeare. É, a grande vantagem desse nosso grupo, eu acho, é que nós temos aqui uma variedade de profissões e, com algumas exceções, são profissões que não necessariamente estão associadas à arte e à cultura, né? Isso é uma vantagem porque eu sinto que a gente examina a arte e a cultura com um interesse quase que voltando à nossa juventude e não mais empolado por anos e anos de dedicação a uma só área de interesse. Como eu não sou literato, crítico ou estudioso de literatura, mas apenas um entusiasta, eu resolvi começar por uma descrição pessoal de como eu descobri e me entusiasmei pelo chamado Bardo de Avon. Então vamos voltar ao tempo, para 1972, o ano em que eu, aos 25 anos de idade, fiz minha primeira viagem de avião na vida, de Belo Horizonte diretamente para Londres. Entrou aí um novo slide? Tá, só Entrou, verificando. entrou, entrou. Sim. Legal. Então, eu cheguei na Inglaterra em janeiro de 72 e vaguei pelas ruas de Londres, certo de que eu de repente ia me deparar com os Beatles, ou pelo menos um deles. Era tudo o que eu esperava da Inglaterra naquela época. Voltei para o Brasil 4 anos depois, sem nunca ter encontrado os Beatles, mas com a cabeça cheia de Shakespeare, que se tornou então o meu maior ídolo inglês. Depois de Londres, eu fui morar em Birmingham, nas Midlands, no centro da Inglaterra, onde eu conheci e me tornei amigo do Marcos Rodrigues e da Lena, que fazem parte do nosso grupo, e um ano depois do Wagner e da Rosemary, que chegaram lá para estudar no mesmo departamento que eu. Também conhecemos lá o nosso querido amigo José Luiz, não sei se ele está aqui conosco hoje. Bom, o que vem em seguida? Então, fui morar em Birmingham, como eu disse, e aí está a nossa universidade, Wagner. Você se lembra? A Universidade de Birmingham, onde estudamos. Lembro, sensacional. Lógico, né? É, Acontece que a Universidade de Birmingham, aqui a cidade de Birmingham, é muito perto, aí está Birmingham e está Londres, de Stratford-upon-Avon, ali pertinho de Birmingham. Eu acho que deve ser uns 60 milhas, 60 ou 60 quilômetros no máximo de distância. Esse trajeto é tão curto que eu aí comecei, quando morava em Birmingham, a ir a Stratford, que é o berço de Shakespeare, a ver as produções da Royal Shakespeare Company, né? E aqui está Stratford-on-Avon, uma vista de uma parte da cidade. Essa é a Holy Trinity Church, onde se encontra o túmulo de Shakespeare, que nós vamos ver também fotos mais tarde. Ver uma produção da Royal Shakespeare Company é como ver uma ópera de Wagner em Bayreuth, né? Uma experiência única e inesquecível. Isso eu imagino, né? Porque eu nunca fui a Bayreuth. Bom, a primeira peça que eu vi lá na Royal Shakespeare Company foi Romeu e Julieta, com um cenário copiado de
West Side Story, que é um musical da Broadway, né? No Brasil, o filme chamava-se Amor Sublime Amor. O musical, na verdade, é uma recriação da peça Romeu e Julieta de Shakespeare. Então, foi muito engraçado, porque é uma coisa inspirando a outra e depois inspirando de volta, porque eles fizeram uma montagem lá na Royal Shakespeare Company de Romeu e Julieta, da peça, né, de teatral de Shakespeare, mas inspirada no West Side Story. Foi muito legal. Romeu e Julieta também foi a primeira peça que eu li no original em inglês, antes de ir pela primeira vez a Stratford. Eu fiquei totalmente... Eu nunca tinha lido Shakespeare no Brasil, em português ou em inglês ou em qualquer língua. E eu fiquei totalmente fascinado com a linguagem poética e teatral de Shakespeare. E eu me lembro que, na época, chegado recentemente do Brasil, uma ideia que me surgiu quando estava lendo a peça é que ela deveria ter sido traduzida ao português em linguagem de cordel. Eu acho que se encaixaria perfeitamente no ritmo e na ideia da peça. E, na verdade, essa foi a primeira vez que o germe da tradução virou um instinto dentro de mim. Acabou que eu nunca me virei um tradutor literário, mas considero que Shakespeare foi, então, o responsável pela minha atual profissão de tradutor, já há 30, mais de 30 anos, que eu me tornei 2 anos depois de me mudar para os Estados Unidos. Bom, eu tive várias outras grandes experiências de Shakespeare. Eu tive muita sorte de ver belas montagens de Shakespeare. Essas duas são de uma montagem de Sonho de uma Noite de Verão, Midsummer Night's Dream, do Peter Brook, que essa montagem foi considerada uma das mais revolucionárias da história do teatro e de Shakespeare, e influenciou todas as montagens posteriores de Shakespeare pelo mundo afora. Eu já estou bem velhinho, mas nunca tive a oportunidade de ver no palco esses 3 grandes nomes de shakespearianos inatos, né? Laurence Olivier, Ralph Richardson e John Gielgud. Evidentemente que eu os vi em filmes naquela época e posteriormente, mas eles realmente continuam a ser ainda a referência em representação teatral de Shakespeare. Mas eu vi Vanessa Redgrave ao vivo em Londres, em Antônio e Cleópatra, e vi a montagem original no teatro do Hamlet do Kenneth Branagh. Aqui eu estou mostrando a imagem do filme que ele fez, mas o filme veio muito depois. Na verdade, ele teve uma montagem teatral que eu vi em Brighton, no sul da Inglaterra, e o filme é apenas uma refilmagem da peça. Depois da Inglaterra, eu vi inúmeras produções das peças de Shakespeare, a maioria aqui nos Estados Unidos. Já li a maioria das peças e, sobretudo, muitos livros, ensaios e estudos sobre Shakespeare, e sou até hoje realmente mais do que um entusiasta, mas um apaixonado pela obra do poeta mor da Inglaterra. Já devo ter assistido pelo menos umas 30 encenações de Shakespeare no teatro e no cinema nesses últimos 40 anos. E terminamos com um grupo de leitura aqui em Miami, com poucos amigos aqui, todos tradutores, onde lemos pelo menos 30 das 37 peças de Shakespeare antes de sermos interrompidas pela pandemia de Covid-19. Bom, eu peço desculpas ao grupo por essas digressões, mas achei que seria interessante iniciar com um depoimento sobre minha experiência pessoal, porque daria um toque mais informal à nossa discussão. Acho ótimo. Ainda assim, eu me sinto um pouco aquém dessa tarefa que eu considero hercúlea, que é de tratar de um dos maiores, talvez o maior monstro sagrado da literatura e das artes em geral. Mas eu espero que o meu interesse e empolgação pela obra do Bardo
possam me ajudar nessa tarefa ambiciosa de passar ao grupo alguns dados básicos sobre esse gigante da literatura. Shakespeare é simplesmente o escritor mais famoso do mundo, o maior poeta, dramaturgo, escritor, pelo menos em língua inglesa. E para muitos, ele é a figura mais proeminente da literatura mundial. Antes de falarmos da obra de Shakespeare e do pouco que sabemos sobre sua vida pessoal, seria interessante destacar alguns fatos e cifras, na verdade, sobre o impacto desse poeta e dramaturgo elisabetano. Vamos passar aqui. Ele, nascido em 1564 e morto em 1616, sua obra não só sobrevive há mais de 400 anos, como a sua importância e relevância só aumenta. Shakespeare mantém um recorde de best-seller, com mais de 4 bilhões de cópias de suas peças e poemas já vendidos em todo o mundo. Só como comparação, a série de livros do Harry Potter já vendeu até agora 500 milhões de cópias. Mas, uma surpresa, qual é o autor ou autora que mais vendeu livros até hoje? Não sei se alguém adivinharia, mas é Agatha Christie, a autora de livros de mistério e crime, que vendeu mais de 4 bilhões de cópias até hoje, num período muito mais curto do que Shakespeare, digamos. Shakespeare também é um autor mais filmado, são mais de 1.000 adaptações ao cinema e TV, inclusive 106 só de Hamlet, 64 de Romeu e Julieta e 98 de Macbeth. Uma das únicas 5 cópias existentes da primeira coletânea de suas peças impressas, que foi chamada de First Folio, foi comprada em 2020 pela bagatela de 10 milhões de dólares, ficando em 8º lugar numa lista dos 15 livros antigos mais caros da história. Shakespeare é o terceiro autor individual mais traduzido de toda a história. Os 2 primeiros são, de novo, quem diria, Agatha Christie, e o segundo, Júlio Verne. Shakespeare já foi traduzido em 80 línguas, inclusive Klingon, que é o idioma inventado para a famosa série de TV Star Trek. Shakespeare escreveu 10% das frases mais citadas por escrito ou oralmente em inglês. Shakespeare é o autor mais citado em língua inglesa, depois dos autores dos livros da Bíblia. O Oxford English Dictionary acredita Shakespeare com a introdução de 3.000 novas palavras no idioma inglês, ou que ele inventou ou que foi usadas por ele pela primeira vez. O seu vocabulário é estimado em 27.000 palavras, ou seja, 20% das 150.000 palavras disponíveis na época. Atualmente, estima-se que o idioma inglês tenha 600.000 palavras e que uma pessoa muito educada conheça 50.000 palavras, ou seja, 8% em média. O volume de material escrito sobre Shakespeare é assombroso. No catálogo da British Library, se você digitar Shakespeare como autor, vão aparecer 13.858 opções de pesquisa. Em comparação, se você digitar Marlowe, que é o segundo dramaturgo mais conhecido da época elisabetana, aparecem 455 opções. Nos Estados Unidos, a Biblioteca do Congresso, em Washington, contém cerca de 7.000 livros sobre Shakespeare, ou seja, 20 anos de leitura à taxa de um livro por dia. A publicação especializada Shakespeare Quarterly, a mais abrangente em bibliografia, recebe cerca de 4.000 novos trabalhos relevantes sobre Shakespeare a cada ano, entre eles livros, monografias, estudos, artigos, etc. Então parece que Shakespeare é não só uma figura histórica, mas uma verdadeira obsessão acadêmica.
No período de 1959 a 2015, ou seja, 56 anos, segundo a World Shakespeare Bibliography, houve uma média anual de 410 montagens profissionais de peças de Shakespeare, algumas de uma só noite, outras por uma temporada de todo um ano. Ou seja, há sempre uma representação de Shakespeare a todo momento e em qualquer lugar. Mas eu não preciso aqui ficar enumerando evidências estatísticas da importância de Shakespeare no cenário literário do mundo inteiro. Quem é que nunca ouviu falar dele? Ou mesmo quem nunca leu, não vou dizer uma peça ou poema inteiro, mas pelo menos algumas das frases mais famosas cunhadas por Shakespeare. No entanto, ele parece ser ao mesmo tempo a mais reconhecida e a menos conhecida figura literária que já existiu. Tudo que sabemos com certeza absoluta sobre Shakespeare pode ser resumido da seguinte maneira: nasceu em Stratford-upon-Avon, constituiu uma família naquela cidade, passou algum tempo em Londres, onde se tornou ator e dramaturgo, voltou para Stratford, preparou um testamento e morreu um mês depois. Esses são os únicos fatos que realmente podem ser comprovados da vida de Shakespeare. O resto é tudo elucubração, imaginação, cálculo, referência, e daqui a pouco vemos mais sobre isso. Depois de 400 anos de busca ininterrupta, estudiosos conseguiram desencavar apenas cerca de 100 documentos relacionados a Shakespeare. É tudo o que existe. Esses são registros de batismo, escrituras de propriedade, certificados de impostos, mandatos judiciais, esse tipo de coisa. Ou seja, todos os documentos muito secos, frios, que revelam muito sobre as atividades legais ou de negócio, mas nada sobre as emoções, os pensamentos e as ideias de uma pessoa. Apesar de ter escrito quase 1 milhão de palavras em texto, só temos 14 palavras escritas pela própria mão de Shakespeare, que são 6 de suas assinaturas e as palavras by me, ou seja, assinado por mim, em seu testamento. Nada mais existe escrito por ele, ou não sobreviveu até hoje. Nenhuma nota, nenhuma carta, nenhuma página, nem nenhum manuscrito de suas peças ou poemas. Não temos nenhuma descrição de Shakespeare que tenha sido escrita enquanto ele ainda estava vivo. O primeiro retrato textual sobre ele dizia: é um homem bem apessoado, de boa aparência, excelente companhia, com uma rápida e agradável presença de espírito. Só que isso foi escrito 64 anos após a sua morte, por alguém que havia nascido 10 anos depois da sua morte. Não temos certeza nem quanto ao próprio nome do Shakespeare, porque ele próprio nunca assinou da mesma forma, como veremos numa ilustração das suas 6 assinaturas que já identificamos. Não sei se já é o próximo slide. A primeira vez que ele foi mencionado num texto impresso como dramaturgo foi em 1592, quando já tinha transcorrido da metade da sua vida. Não sei se é aqui que eu comento sobre as assinaturas. Sim, as assinaturas estão aí. Elas são muito difíceis, elas não coincidem. Primeira coisa é que elas não coincidem. Estou aqui em vermelho, está como que cada uma foi soletrado o nome dele. Vocês veem que não só cada uma é diferente, como nenhuma delas é o seu nome real, como a gente conhece hoje, que é William Shakespeare. Nenhuma delas. Todas faltam uma letra ou falta alguma coisa. Uma coisa que se nota também é que parece que a escrita é muito tremida, muito difusa, etc.
é que, uma das explicações, porque ninguém sabe com certeza, é que vocês notam pelas datas, é que elas são já quase no final da vida dele. Então, supõe-se que talvez ele tivesse sofrido de algum mal, ou tivesse alguma doença, talvez Parkinson, alguma coisa assim, e que a escrita dele já não fosse mais tão firme. Bom, essa é uma explicação que eles dão. Enfim, tendo visto tudo isso que eu contei agora, alguém, de forma muito espirituosa, disse uma vez que Shakespeare, e os nossos amigos engenheiros vão gostar disso, Shakespeare é o equivalente literário de um elétron. Sabemos que ele está sempre ali, mas nunca conseguimos vê-lo. Muito boa. No entanto, a documentação que temos de Shakespeare é exatamente o que esperaríamos de uma pessoa na sua posição naquela época. Parece escassa, quer dizer, nós não temos também muita informação, temos até menos informação sobre outros autores, outros escritores, outros dramaturgos da mesma época de Shakespeare. Então, o fato de não termos muita informação sobre ele não é de causar tanta surpresa assim. Agora, essa informação parece escassa porque temos tanto interesse em saber mais sobre essa figura incrível e não sabemos do que é tanto o nosso interesse saber sobre isso que a gente se surpreende como não temos tanta informação sobre ele, quando na verdade o que temos é o mesmo que temos de outros escritores. Nós não temos nem muita certeza quanto à verdadeira imagem ou rosto de Shakespeare. Não, eu já sei o que vocês estão achando, que o Andy Warhol pintou Shakespeare, mas não é verdade. Ele não pintou o Shakespeare como ele fez com a Marilyn Monroe e Elizabeth Taylor. Na verdade, acho que o Andy Warhol perdeu uma grande oportunidade, né? Devia ter feito isso. Não existe, na verdade, nenhuma descrição física de Shakespeare feita. Não, isso eu já falei, né? Descrição física feita enquanto ele estava vivo. Existem mais de 60 retratos diferentes, pinturas ou gravuras de Shakespeare, feitos em várias épocas. Mas apenas 3 são as mais prováveis representações de Shakespeare. 2 delas mencionam ele por nome, apesar de terem aparecido só após a sua morte. A primeira é essa que está aí, essa gravura de um artista chamado Droeshout, que aparece na capa da primeira coletânea das obras de Shakespeare, publicada em 1623, 7 anos após a morte do poeta. A qualidade artística dessa gravura é muito sofrível, mas ela tem a seu favor o fato de que foi impressa junto às obras do bardo, por 2 atores que foram seus colegas de teatro e, presume-se, se lembravam muito bem da sua aparência. Além disso, essa coletânea inclui um poema de Ben Jonson, que é outro dramaturgo da época e amigo de Shakespeare, que diz ser a dita imagem muito semelhante ao bardo na vida real. A segunda representação é o busto de Shakespeare em tamanho real, que forma parte central do monumento a Shakespeare na Holy Trinity Church, que eu mostrei lá no início, onde ele está enterrado. Também é uma obra artisticamente inferior, um pouco grotesca e cômica, na verdade, executada por um artesão, Jansen, na mesma época da gravura Droeshout. Além disso, ela foi pintada 2 vezes por cima, e muitos acham que essas pinturas posteriores, pinturas sobre a estátua, né, deturparam e deformaram a estátua original. No entanto, o escultor trabalhava no Teatro Globe, no Globe Theatre de Londres, onde Shakespeare mais atuou, e ele deve ter conhecido Shakespeare. Além do mais, como o busto está no túmulo de Shakespeare, ele deve ter sido aceito pela família à época em que foi ali colocado. Bom, em terceiro lugar, vem
a pintura de Shakespeare, uma pintura de Shakespeare, que é, na verdade, o primeiro retrato doado à coleção da National Portrait Gallery de Londres, quando essa galeria foi criada. Ele é denominado retrato Chandos, The Chandos Portrait, e muitos especialistas gostam de considerar como a mais provável imagem de Shakespeare. Tudo que podem dizer dessa pintura é que ela é da mesma época de Shakespeare. Mostra um homem com um ar meio boêmio, revelado pelo brinco, né, que é característica das pessoas boêmias ou dos artistas da época, mas não há nenhum documento que possa confirmar tratar-se realmente de Shakespeare. Esse é o retrato preferido hoje em dia, porque mostra uma figura que, pelo menos atualmente, imaginamos como uma pessoa, um artista. Mas o fato é que, se for realmente Shakespeare, é o único retrato que foi feito enquanto ele ainda estava vivo, porque dataram a pintura exatamente da mesma época em que viveu Shakespeare. Então, se ele realmente for o Shakespeare que está retratado aí, é o retrato mais fiel que nós temos até hoje. Bom, a consequência paradoxal de tudo isso é que nós reconhecemos a semelhança com Shakespeare assim que vemos um retrato dele, mas a verdade é que não sabemos realmente qual era a sua aparência. E é o mesmo com praticamente todos os aspectos da sua vida e seu caráter. Ele é a figura mais conhecida e, ao mesmo tempo, menos conhecida de todos. Bom, algumas coisas interessantes sobre o túmulo de Shakespeare. Opa, não, brincadeira, pessoal. Foi só para ver se vocês estavam prestando atenção, hein? É que a mulher do Shakespeare também se chamava Anne Hathaway e está enterrada lá ao lado de Shakespeare. Aqui está a foto do túmulo de Shakespeare, dentro daquela igreja que eu mostrei, e tem um epitáfio muito, muito estranho. Não sei se eu coloquei aqui. Não coloquei. Depois eu posso falar dele, se tiver tempo. Tem umas características estranhas sobre esse túmulo de Shakespeare. Primeiro, a lápide não tem o seu nome gravado, mas as lápides de outros membros da família que estão ali ao seu lado estão todas identificadas. Segundo, o túmulo é muito curto, com menos de 1 metro de extensão, mais curto do que o túmulo da sua esposa. Terceiro, o túmulo nunca foi perturbado durante 4 séculos. A igreja nunca permitiu uma escavação, apesar dos pedidos de muitos pesquisadores e estudiosos que tinham a esperança de encontrar aí finalmente os manuscritos das peças de Shakespeare. Mas em 2016, no quadricentenário de sua morte, o túmulo foi escaneado, já que isso não interferia fisicamente com o túmulo. O escaneamento revelou algo terrível, que o túmulo tinha sim sido perturbado e que o crânio não estava mais lá. E não se sabe até hoje onde está esse crânio e nem onde que ele poderia estar. E não há... Enfim, tem várias histórias que não dá tempo de contar, mas esse é um fato comprovado. Finalmente, eu não posso deixar de mencionar, e eu peço a paciência de vocês, mas já nós vamos discutir finalmente as obras de Shakespeare. Mas eu não posso deixar de mencionar aqui o debate que existe sobre a questão da autoria das peças. Existe uma corrente de pessoas, entre eles atores, estudiosos, outros escritores e público em geral, que acham que Shakespeare, o homem que nasceu em Stratford e que nós mostramos os poucos dados que existem dele, não foi, na verdade, quem escreveu a obra de, entre aspas, Shakespeare. A discussão desse assunto levaria toda uma sessão, evidentemente, porque é um número enorme de candidatos a, entre aspas, substitutos de Shakespeare. E são tantas as teorias,
a maioria delas teorias de conspiração, para defender que Shakespeare não escreveu Shakespeare. Entre os que acreditam, assim, aqui está o epitáfio. O epitáfio que está aqui, né, vocês veem ele aqui na parte superior da lápide, tem essas palavras aqui em inglês. E aqui a tradução rápida que eu fiz. Peraí. Que eu fiz em português. Que é muito interessante, né? Porque ele amaldiçoa quem mexer nos ossos deles. E as pessoas têm medo até hoje de mexer na lápide justamente por isso. Mas, enfim, voltando às teorias de conspiração. Existem um número enorme de candidatos que acham que não foi ele que escreveu Shakespeare. E entre os que acreditam que em algum momento, ou acreditaram em algum momento que foi outro escritor que escreveu a obra, estão pessoas muito conhecidas. Entre eles, Mark Twain, Henry James, Carlitos, Charles Chaplin, Emerson, Malcolm X, Walt Whitman, Orson Welles, Derek Jacobi e John Gielgud e Mark Lyons, que são grandes atores shakespearianos, e, pasmem, ele não acreditou o tempo todo, mas ele teve os seus momentos de dúvida em que ele acreditava que tinha sido um outro o autor da obra de Shakespeare. Mas quem que seriam esses possíveis autores da obra shakespeariana, se não foi esse homem de Stratford? Como eu disse, são quase 80 candidatos, mas 3 deles são os que sobressaem, porque são apoiados por argumentos mais, vamos dizer assim, relevantes. Christopher Marlowe, que de 1664 a morreu em 1593, que é um poeta e dramaturgo elizabetano, predecessor de Shakespeare e que é considerado possível coautor de algumas peças de Shakespeare. Esse do meio é o Edward de Vere, que é o 17º conde de Oxford, que era viveu de 1550 a 1604, que era um nobre favorito da corte, poeta e autor dramático de menor qualidade. E o terceiro, o famoso, muito conhecido filósofo, pensador, ensaísta e estadista Francis Bacon, que é o primeiro visconde de St. Alban, que exerceu posições elevadas no governo, foi membro da Câmara dos Comuns e procurador-geral da Rainha Elizabeth. E, finalmente, muitos acham que, na verdade, foi até a gloriosa Rainha Elizabeth, the Virgin Queen, que de virgem não tinha nada, segundo as más e afiadas línguas da época, que não eram poucas. Mas ela realmente tinha um lado intelectual e supostamente falava várias línguas, escrevia muito bem e traduziu livros de outros idiomas. O principal argumento como a gente chama, os membros da teoria da conspiração, os anti-stratfordianos, é que o William Shakespeare, né, o homem nascido em Stratford, era uma pessoa de origem muito humilde, não frequentou a universidade, Oxford ou Cambridge, não era nobre, não conhecia a vida da corte, não tinha viajado por outros países e que, portanto, não poderia produzir uma obra tão poética, refinada e intelectual, onde é evidente o conhecimento íntimo da pessoa da corte inglesa. Eles levantam outros argumentos contra Shakespeare e, como podem imaginar, já existem 1000 livros, artigos, debates, declarações sobre essa questão de ambos os lados, tanto os stratfordianos como os anti-stratfordianos, apresentando provas, rebatendo provas, enfim, uma grande confusão. O grande problema dos anti-stratfordianos, ou seja, aqueles que não acreditam que Shakespeare escreveu Shakespeare,
é que eles não possuem nenhuma prova ou evidência de que existiria outra pessoa por trás do nome de Shakespeare. Então, eles inventam teorias mirabolantes de conspirações para poder justificar suas alegações. Sobretudo para explicar por que os ditos, entre aspas, substitutos, precisariam encobrir suas personalidades e não se revelar como os verdadeiros escritores da obra de Shakespeare. Essa contenda gerou, inclusive, julgamentos simulados. O mais recente e famoso foi o de 1987, em Washington, D.C., na American University, que foi presidido por 3 ministros do Supremo Tribunal Superior dos Estados Unidos, que foram colocados, evidentemente, de forma independente, né, não oficialmente, pelo organizador do evento. O julgamento não permitiu a participação de nenhum especialista literário, mas o ônus da prova coube aos oxfordianos, né, os anti-stratfordianos. A conclusão é que o caso não tinha nenhum mérito, porque se tratava de uma teoria de conspiração ilegítima e não persuasiva. Um novo julgamento foi organizado depois na Inglaterra, mas lá também os juízes confirmaram o veredito do julgamento anterior nos EUA. Bom, para finalizar essa questão, muita gente, sobretudo escritores, prefere que continue o mistério como resposta a essa questão, né? Hoje nós consideramos Shakespeare da mesma forma que seu amigo e colega Ben Jonson o considerava, que Shakespeare era um homem não de uma época específica, mas de todas as épocas. Será que realmente queremos vê-lo reduzido a um ser mortal comum? Ou continuar com a ideia de um Shakespeare transcendente e universal? Como comentou o célebre romancista inglês, também inglês, Charles Dickens, a vida de Shakespeare é um mistério muito agradável e eu morro de medo de que, de repente, se descubra alguma coisa sobre ela. Então, eu prefiro continuar no mistério de Shakespeare. Bom, mas afinal, depois de falar tudo isso, de tudo que não sabemos, né, não sabemos sobre Shakespeare, de que talvez ele não tenha existido, ou que talvez era apenas um pseudônimo, de teorias de conspiração, o que realmente sabemos sobre ele, o que interessa saber, é finalmente que a obra e o legado que ele nos deixou é o que tem a maior importância, seja ele quem tiver sido e quando tiver vivido. Como vocês podem imaginar, existem milhares de biografias de Shakespeare, mas elas se compõem de 5% de fatos e 95% de conjecturas. Mas quais são os fatos? Realmente, o que nós temos à mão? Nasceu em Stratford-upon-Avon em 26 de abril de 1564. Pelo menos essa é a data de registro, porque na época o registro era feito 2 a 3 dias após o nascimento. Então, convencionou-se que Shakespeare nasceu no dia 23 de abril de 1564, porque isso é muito conveniente, porque é o dia dedicado ao santo patrono da Inglaterra, São Jorge. Então, fica muito, muito melhor assim, né? O seu pai era um fabricante de luvas, e muitos gostam de apontar isso como indicação das origens proletárias de Shakespeare. No entanto, o pai acabou sendo oficial de justiça em Stratford, ou seja, foi uma figura proeminente na sociedade. Supõe-se que ele tenha frequentado a escola secundária em Stratford, mas infelizmente os registros da escola se perderam. E o fato dele ter frequentado a escola secundária é importante, porque a escola secundária, na época, ensinava latim, um pouco de grego, os clássicos, os garotos aprendiam, os garotos e garotas, não, só os garotos, na verdade, porque acho que é só homens que podiam ir à escola naquela época ainda.
aprendiam os clássicos, aprendiam latim, aprendiam oratória, ou seja, ele tinha uma preparação para escrever o que ele escreveu depois. Nenhum outro documento existe sobre Shakespeare até o seu casamento em 1582 com a Anne Hathaway. E tiveram 2 filhos, 3 filhos, na verdade. Os segundos eram gêmeos. Um dos gêmeos morre em 1596, de causas desconhecidas, mas se imagina que tenha sido da peste, que era muito frequente na época. E não há nenhuma outra referência a Shakespeare, pelo menos até agora, descoberta até agora, mas só como ator, e ele já aparece depois de um hiato de 7 anos, em que não se tem nenhum documento sobre ele aparece como ator e escritor ou dramaturgo em Londres. Esses 7 anos são chamados de anos perdidos, porque não se tem ideia do que Shakespeare fez durante esse período. As 2 décadas posteriores são a parte mais interessante de Shakespeare, pelo menos na vida profissional, como poeta e dramaturgo. É o período que ele escreveu a maioria de suas peças. Depois de Londres, em 1592, a próxima evidência de Shakespeare vem não do teatro, mas da publicação de um livro de poemas. E, na época, conclui-se que, na época, os teatros estavam fechados, provavelmente devido a uma eclosão de peste bubônica. Então, acredita-se que Shakespeare dedicou-se à composição de seus famosos sonetos nesse período, e de 2 poemas mais longos, entre eles Vênus e Adonis e o Rápido de Lucrécia. Em 1596, o seu filho Hamnet morre em Stratford. Temos o registro de óbito, que menciona Shakespeare, evidentemente. E no mesmo ano, Shakespeare aparece também em outros documentos que rolaram nos tribunais de Londres, em que ele foi testemunha de alguma coisa. Em 1598 é publicada a primeira peça que faz menção específica a Shakespeare como autor. A peça é Love's Labour's Lost, ou Trabalhos de Amor Perdidos. Enfim, aí começa a aparecer nessa época várias referências a Shakespeare e por essas referências começa a se ver que ele realmente tinha se tornado uma pessoa conhecida como dramaturgo e poeta. Bom, eu vou pular aqui toda a parte da morte da rainha Elizabeth, etc, etc. Vamos entrar na discussão da obra propriamente dito. E falando inicialmente um pouco sobre o teatro, né? Como é que era o teatro na época. Era uma época de evolução das técnicas teatrais, né? As peças se tornam mais longas, ambiciosas, uma estrutura mais complexa, com um alcance emocional mais amplo, e concebidas de forma a exibir o talento dos atores. Havia maior naturalismo no teatro na época de Shakespeare, em grande parte promovido por ele próprio. Os dramaturgos da época começaram a variar muito mais os temas e o ambiente retratado nas peças. Havia pouco ou nenhum cenário, os espectadores eram convencidos a imaginar os locais onde se passava a ação pelas próprias descrições contidas no texto. Os papéis femininos eram representados por atores masculinos, na verdade rapazes ou adolescentes, provavelmente imberbes, para facilitar a ilusão dos espectadores. Do nascimento de Shakespeare, 1564 até 1641, estima-se que 3.000 peças foram montadas em Londres. Mais de 80% delas só conhecemos hoje o título, elas não sobreviveram, o manuscrito ou a publicação. Restam apenas 230 textos de peças daquela época, incluindo as 37 de Shakespeare, o que perfaz... Reginaldo,
Diga. Reginaldo, você não esqueceu de trocar o slide, não? Acho que não. Esqueci. Sim, eu tinha esquecido. Obrigado por me lembrar. Então, restam apenas 230 textos de peças, sendo que 37 de Shakespeare, que já são 15% do total. E é justamente o que nos ficou tanto da obra de Shakespeare, que nós ressentimos quão pouco conhecemos dele como pessoa. Mas bom, o teatro não era considerado algo muito sofisticado na época. As peças não eram vistas como grande literatura. Os atores eram famosos, respeitados e amados, mas pouca importância se dava aos autores das peças. Isso explica também o fato de que não sobreviveram muitos manuscritos, justamente porque os autores não estavam preocupados com sua fama ou em serem lembrados no futuro. Mas vamos lá, então, finalmente, às peças de Shakespeare. São 37 peças, inclusive as que tiveram a colaboração de outros escritores. 3 peças de que se tem apenas notícia de que existiram em algum momento, e uma peça que tem algumas passagens atribuídas a Shakespeare. Além dos 3 poemas longos, a coletânea de 154 sonetos e vários outros poemas menores. As peças, aqui eu listo as peças divididas em tragédias, comédias, peças históricas ou dramas históricos e romances ou tragicomédias. Elas estão por ordem de data de composição e muitas dessas peças, na verdade, acho que mais da metade, não foram publicadas durante a vida de Shakespeare, só foram publicadas na primeira coletânea das obras de Shakespeare, o chamado First Folio, primeiro folio, de 1623, 7 anos após a morte de Shakespeare. E ainda há muita discussão entre os estudiosos de quando é que cada peça dessas foi composta e ou publicada. Aqui nós temos a lista de todas as peças por ordem de composição, começando aqui de 1591, de novo lembrando que são datas aproximadas até 1614, a última. Diga. Então o trecho, os textos o título em inglês e português, e eu coloquei em azul as mais conhecidas. As histórias, primeiro. São 10 peças sobre a história inglesa de 1399 a 1485, que é o período medieval. Elas cobrem a Guerra de 100 Anos com a França, de Henrique V a Joana d'Arc, e a Guerra das Rosas, entre as casas reais de York e Lancaster. Elas não são fiéis à história propriamente dita, as peças de Shakespeare. Elas, na verdade, são uma descrição melhor da época em que Shakespeare viveu do que a época a que as peças se referem. Por exemplo, a Ricardo III, que é uma das minhas peças históricas favoritas, ela ficou gravada no consciente coletivo da Inglaterra e do mundo inteiro pela descrição que Shakespeare faz do Ricardo III como o maior vilão da história da realeza da Inglaterra. E ele fez isso porque o Ricardo III era da linha oposta à linha real que conduziu que chegou até Elizabeth II, Elizabeth I, que era a rainha na época do Shakespeare. Então ele fez questão de pintar o Ricardo III como um vilão maior do que provavelmente ele foi. Todas essas peças históricas, né, o intuito não é apenas contar a história, e na verdade ele não contava a história fielmente, mas elas são extremamente interessantes e eletrizantes como grandes tragédias.
Elas dão insights dos processos políticos do fim da era medieval e do início da Renascença. Apresentam um quadro detalhado de toda a sociedade, do topo até o fundo, e da corte real, da nobreza, da vida nas tavernas, dos bêbados, do meretrício, dos mendigos, etc. Em seguida, vemos as comédias. As comédias são identificadas geralmente pelo fino humor e ironia, além do alucinante, fascinante e constante jogo de palavras, que é uma constante, na verdade, em todo Shakespeare. Sempre a presença de máscaras, disfarces, identidades trocadas e enredos extremamente enredados e intricados, às vezes até difíceis de acompanhar. Quase sempre a presença de homens disfarçados de mulheres e mulheres disfarçadas de homens, o que leva a todo tipo de confusão e conclusão, mas onde o amor sempre acaba prevalecendo. Há muita vida, amor, riso misturado com lágrimas, sempre um louvor à vida e ao prazer de viver. Ao mesmo tempo, é uma mistura tragicômica, só que o cômico predomina nas comédias, evidentemente. E é um painel impressionante da descrição da experiência humana, com toda a sua tristeza, júbilo, emoção, luz e escuridão, tudo reunido num só conjunto. Em seguida, as tragédias, né? As tragédias de Shakespeare são a arte, representam a arte renascentista, inspirada pela arte e filosofia clássicas, como já vimos nesse grupo, sobretudo no que se refere à pintura, né? Shakespeare pode ser considerado o Michelangelo da literatura, e ele segue mais ou menos de perto a definição aristotélica da tragédia, como uma forma de arte mais nobre, séria, digna e importante de drama. Ao mesmo tempo, ele toma novos rumos na tragédia, novas tendências, e ele às vezes se distancia um pouco desse modelo aristotélico padrão. No modelo aristotélico, o herói era uma pessoa nobre, de sentimentos, né, que comete um erro, perde sua posição privilegiada na sociedade, tenta recuperá-la, mas não consegue, o que nos causa pena e terror enquanto observamos o drama se desenrolar. E o sofrimento dessa personagem nos leva ao processo de catarse, ou purga, que acaba nos trazendo alívio e desfecho conclusivo. No caso de Shakespeare, nem sempre é assim. E um exemplo é Otelo, né? Onde Otelo, o personagem, parece ser o herói trágico da peça. Mas com o tempo, ele nem é mais o personagem principal. O personagem principal é Iago, que é uma figura das mais impressionantes criadas por Shakespeare, que tem um charme de psicopata e faz um esforço deliberado de se passar por uma pessoa de confiança. No final, nós sentimos mais desgosto por Iago do que pena de Otelo, que termina mais como um herói estúpido do que trágico. Estúpido pelas opções que ele toma, né, ao longo da peça. E o nosso sentimento de pena, na verdade, vai muito mais dirigido a Desdémona, né, no final das contas. Então, o que é a tragédia shakespeariana, se é que ela realmente existia, diferente de outras? Nós identificamos nela os momentos trágicos, né, os sentimentos intensos e até um efeito catártico em algumas peças. Mas se ficarmos só nesse padrão de entendimento, a gente não consegue apreender e entender completamente as tragédias de Shakespeare. Além do mais, todas as peças de Shakespeare, comédias ou tragédias, têm elementos tanto de tragédia como de comédia, às vezes muito bem equilibrados, né? Criando efeitos dramáticos que nem Aristóteles poderia sonhar. Bom, as peças gregas, né? Tem as peças gregas que são semelhantes às tragédias, porque elas se atêm mais, mas elas se atêm mais à história. A fonte sempre é Plutarco, o grande historiador romano, e o cenário romano é o pano de fundo, né, para grandes temas, para discussão de grandes temas: poder, lealdade, guerra, amor, amizade e honra. E há as chamadas tragicomédias ou peças peças de romances que representam o fim
da carreira de Shakespeare, ou pelo menos da parte final. Ao se aproximar do fim da sua carreira, ele começou a se interessar por ideias que apenas havia tocado de leve em suas peças anteriores, que são temas como redenção das qualidades da natureza, em oposição ao ranço e à corrupção da vida na corte e na cidade, a regeneração da geração mais jovem e os encontros com experiências mais espirituais. Os heróis trágicos não morrem mais em função de seus erros ou deficiências, mas podem ser redimidos por exemplo, por uma filha ou um filho, ou pela natureza, pela própria natureza, ou uma combinação de ambos. O personagem pode se arrepender dos seus erros e más ações do passado, sendo-lhe permitido viver uma nova vida utilizando os ensinamentos que acaba de ter. Trata-se de uma visão muito mais ampla e tolerante da vida. Bom, quais seriam então as razões da extrema influência e popularidade de Shakespeare? Ben Jonson, de novo, contemporâneo e dramaturgo, colega de Shakespeare, previu seu futuro. Aliás, eu já tinha dito essa frase antes, quando ele disse que Shakespeare não pertence a uma só época, ele é de toda a eternidade. Shakespeare é o dramaturgo e poeta mais conhecido do mundo inteiro, mas alguns podem se perguntar por que isso é verdade? Por que isso seria verdade? Alguns estudiosos apresentam essas 4 razões para explicar a sobrevivência e a eterna relevância de Shakespeare. Uma é a ilustração da experiência humana, né? A capacidade de expor toda a gama de emoções humanas em versos simples, mas profundamente eloquentes. Às vezes nós não conseguimos expressar um sentimento qualquer, mas recorremos logo a Shakespeare e encontramos uma passagem única que diz exatamente o que nós queríamos dizer. Aqui temos alguns exemplos de algumas frases famosas, né? Ser ou não ser, eis a questão, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. O mal que um homem faz vive após ele, o bem se enterra às vezes com seus ossos. Os covardes morrem muitas vezes antes de sua verdadeira morte. Os valentes provam a morte só uma vez. O inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. A vida é só uma sombra, um mau ator que grita e se debate pelo palco e depois é esquecido. É uma história que conta um idiota, cheia de sonho e de fúria, sem querer dizer absolutamente nada. Um segundo fator que são histórias muito interessantes, fabulosas. Shakespeare foi o maior contador de histórias que o mundo já viu. Homero relatou as aventuras dos homens na guerra. Sófocles e Tolstói contaram tragédias de pessoas em dificuldade. Charles Dickens foi o pai do melodrama. Plutarco foi um historiador no sentido acadêmico e Hans Christian Andersen nos brindou com belos contos de fadas. Mas Shakespeare nos conta todo tipo de história. Comédia, tragédia, história, melodrama, aventura, histórias de amor e contos de fada. E conta-as tão bem que todas se tornaram imortais. As suas histórias transcendem época e cultura e continuam a ser adaptadas no mundo moderno. Seja Romeu e Julieta transformado no musical West Side Story, em Nova York, seja Hamlet, num filme dirigido e protagonizado pelo Ethan Hawke, em que Hamlet é o herdeiro de um magnata corporativo no ambiente da Bolsa de Nova York, ou Um Trono Manchado de Sangue, transposição de Macbeth da Escócia do século XI para o Japão feudal, filmado pelo grande Akira Kurosawa. Uma terceira razão seria que os personagens são realmente cativantes e irresistíveis. Shakespeare inventou uma enorme galeria de personagens inesquecíveis.
E mesmo tendo copiados muitos deles, ou a maioria deles, de autores anteriores ou da própria história, ele deu-lhes força, profundidade e humanidade. Seus grandes heróis trágicos não podem ser encontrados em outras literaturas, nem mesmo nas criações sublimes da tragédia grega. Seus personagens continuam populares porque são complexos, como qualquer outro ser humano. Nós nos reconhecemos em Hamlet, forçado a vingar seu pai e a lutar contra sua própria natureza mais dócil. Ou então Lady Macbeth e sua demoníaca manipulação do marido para cometer os mais atrozes atos. Mas temos experiência e conhecemos certamente pessoas como ela em nossas vidas. E quem não conhece um Falstaff, que é um malandro descarado, libidinoso, mas ao mesmo tempo a figura paterna mais adorável de toda a literatura. Não é à toa que atores e atrizes sempre querem representar os personagens de Shakespeare, porque estes são os papéis mais difíceis e desafiantes possíveis. Porém, quando representados, são extremamente gratificantes. Finalmente, a criatividade idiomática, né? Já comentamos sobre o número de palavras que Shakespeare criou e introduziu na língua inglesa, incluindo muitas que ele introduziu com um sentido novo e mais interessante. Jogo de palavras é um dos recursos linguísticos mais típicos e mais criativos de Shakespeare. A sua criatividade em símiles e metáforas, não por mero exercício linguístico formal, mas para dar maior sentido, emoção e intensidade ao diálogo e monólogo teatral, nunca foi ultrapassada por nenhum outro escritor, vivo ou morto, em mais de 400 anos. Além disso, todas continuam a ser usadas de forma corrente até hoje. E os exemplos são muitos, como estão aí na tela, para vocês verem, apesar de nem sempre se traduzirem muito bem no português ou em outros idiomas. Bom, outras considerações sobre Shakespeare. Shakespeare não escreveu literatura, ele escreveu peças de teatro. A sua linguagem é toda destinada a ser interpretada num palco de um teatro. Por isso, ele nunca deu a impressão de querer guardar as suas peças para a posteridade. Talvez ele nem pensasse ou se preocupasse com isso. Certamente não fez nada para guardar as suas peças. Se não fossem seus amigos que imprimiram o primeiro folho, hoje hoje teríamos nada mais do que uma meia dúzia de peças de Shakespeare. Muita gente, inclusive estudiosos, revela que não entendeu certas peças de Shakespeare quando as leu pela primeira vez, até que finalmente as viu encenadas. Aí sim, todo um novo mundo de entendimento e prazer se abriu ao ver e ouvir essas peças. Tem especialistas, inclusive, que recomendam não ler Shakespeare, mas procurar assistir às peças, ou pelo menos um filme, né, quando as peças não estiverem disponíveis. E hoje em dia, com a internet, com o YouTube, a gente pode ver tudo o que quisermos na internet. Então, eu também concordo com essa ideia. Não que não se deva ler Shakespeare. Eu acho que há também todo um prazer, sobretudo em ler o Shakespeare no original, para ver toda a riqueza da linguagem de Shakespeare, etc. Mas eu recomendo também ver primeiro a peça e depois ler, para continuar curtindo depois de ter visto. Vamos a um resumo rápido das peças, só para irmos em direção ao encerramento. Hamlet, né? Provavelmente o maior drama já escrito para o teatro até hoje. Nele, o príncipe da Dinamarca se debate sobre se e como vingar a morte recente de seu pai pelo irmão deste, que é o Claudius. Além da afronta para ele, que é o casamento de Cláudio, seu tio, com a mãe de Hamlet, Gertrudes. Não só Shakespeare deu início a um novo estilo das revenge plays, como eram chamadas na época, as peças sobre o tema da vingança, que eram muito populares na época, mas ele introduz no teatro personagens que começam a revelar seu tumulto interno através dos famosos solilóquios,
ou monólogos, não é? Do tipo ser ou não ser, to be or not to be. Não existe ator ou atriz no mundo que não sonhe um dia em representar Hamlet. Macbeth. A história do nobre escocês que se torna rei à força da espada é um turbilhão de mortes, traições e ambição desmesurada. Personagem essencial da peça é Lady Macbeth, que impele Macbeth às suas terríveis ações, mas termina louca, atormentada pela culpa. Impossível não ficar boquiaberto com a capacidade insuperável de Shakespeare de contar uma história eletrizante através da mais transcendente imagística e poética. Na história moderna do teatro mágico, Macbeth não tem paralelo. Júlio César, uma das poucas peças históricas de Shakespeare que se passa fora da sua Inglaterra. Ela trata da conspiração contra o imperador Júlio César, que acaba assassinado pelos seus próprios aliados, inclusive Brutus, seu dileto amigo. Diferente de outras peças anteriores à sua sobre a mesma história, Shakespeare faz um estudo penetrante da política em Roma antiga, mostrando que Brutus e outros conspiradores, na verdade, fracassaram na sua intenção de convencer a população. A Tempestade, possivelmente a última peça escrita por Shakespeare. Os personagens são Próspero, duque de Milão exilado numa ilha remota, onde põe em prática suas artes da magia para controlar a filha Miranda e finalmente se vingar do irmão que o exilou. Considerada como o ponto culminante e brilhante da carreira de Shakespeare, A Tempestade é uma peça que glorifica e valoriza a reconciliação e o perdão. Alguns acreditam que a fala final de Próspero representa o adeus pessoal de Shakespeare ao teatro. O Rei Lear. O enredo é relativamente simples. Lear é um monarca idoso que decide dividir o reino entre as 3 filhas. A que mais o ama, Cordélia, se recusa a bajulá-lo com declarações falsas de amor, como fazem suas irmãs Goneril e Regan. E é por isso deserdada e banida do reino. Rejeitado depois pelas 2 outras filhas, Lear entra num estado de loucura e delírio até finalmente ser reconciliado com Cordélia, mas esta morre logo em seguida. O Rei Lear é a peça mais complexa e analítica de todas as grandes tragédias do dramaturgo. Trata-se de uma profunda exploração da infinitude do mal, do sofrimento e do sentimento de amor. Romeu e Julieta. Mesmo não sendo uma das suas melhores tragédias, Romeu e Julieta é talvez a peça mais popular de Shakespeare. Essa história de 2 amantes cuja sorte foi traçada pelos astros já foi adaptada inúmeras vezes no palco e na tela. A universalidade da história de 2 seres apaixonados tentando se manter juntos num mundo indiferente é reconhecida pelo público e por leitores do mundo inteiro. E para não deixar as comédias de lado, Muito Barulho por Nada, ou Much Ado About Nothing, que é a história de uma mulher acusada falsamente de infidelidade. Uma peça cheia de mal-entendidos cômicos e personagens secundários trapalhões. 2 deles, Beatriz e Benedict, trocam insultos entre si durante toda a peça, e declaram desprezar essa coisa do amor, só para, no final da sua divertida guerra, não conseguirem mais esconder que foram sempre apaixonados um pelo outro. Dá-se, então, um happy end, cheio de astúcia, espirituosidade e sagacidade. Finalmente, nós temos os sonetos, que
são também uma coisa muito especial dentro da literatura mundial. Shakespeare compôs centenas de sonetos, alguns, inclusive, que aparecem incluídos nos textos de algumas peças, mas geralmente, quando se fala dos sonetos de Shakespeare, trata-se de uma coletânea de 154 sonetos ao estilo de Petrarca, escritos provavelmente na década de 1590, mas só publicados em conjunto em 1609. São considerados como os mais importantes sonetos da língua inglesa. Porém, há evidências de que, para Shakespeare, eles eram uma forma privada de expressão e que não se destinavam a serem publicados. A publicação de 1609 não parece ter sido autorizada. O texto está cheio de erros, provavelmente porque foi baseado num rascunho incompleto dos sonetos, provavelmente obtidos ilegalmente pelo editor. Aqui está o soneto 18, considerado o mais belo e importante soneto romântico da língua inglesa. Eu ia mostrar um vídeo do Sir Patrick Stewart, aquele mesmo da série Star Trek, lendo esse poema de forma belíssima, mas eu acho que a gente vai ficar sem tempo, então, e vamos ter um poema lido ao final, então eu vou deixar aqui, deixo aqui o link. Não sei se está aparecendo aí na tela para vocês, acho que deve estar. Peraí. Eu deixo aqui o link para que vocês possam escutar mais tarde a leitura desse poema em inglês, e aí ao lado está a tradução que eu obtive no site Shakespeare Brasileiro. O link também, que também está aí abaixo, ele leva direto à seção onde estão as traduções dos sonetos. Eu dei uma olhada em umas 2 ou 3, algumas eu achei boas, outras nem tanto. Mas, pelo menos, elas transmitem para o que o poema está dizendo para aqueles que não leem inglês. Tem uma pequena e notável falha aí na tradução. É que, notem que na tradução o poeta se dirige a uma mulher. No segundo verso aí diz: és muito mais amável e mais amena. Mas não é uma mulher. O Shakespeare escreveu esse poema, na verdade, os primeiros 18 poemas do 154 são dirigidos a um homem, um rapaz, um belo rapaz, como ele diz. E aí, aliás, o próprio Patrick Stewart, aí na gravação dele, ele comenta isso, que o poema foi escrito para um rapaz e não para uma mulher. Os 154 sonetos são independentes, né, entre si, mas eles parecem interligados por uma narrativa dominante. Os primeiros 126 são dirigidos a um belo jovem, como eu acabo de falar, mas não fica claro se é apenas uma amizade ou algo mais que ocorre entre eles. Os últimos sonetos, de 126 a 154, são dirigidos à chamada Dark Lady, uma senhora escura, de beleza pouco convencional. A relação com essa nova musa parece ser mais complexa do que a relação com o jovem. Mas, apesar dessa paixão toda por essa musa, o poeta às vezes a descreve como uma pessoa má ou um anjo maligno. Na época em que foram escritos, o soneto, no estilo de Petrarca, era extremamente popular, mas ele acabou se tornando muito previsível. Então, o Shakespeare, ou seja, nos poemas compostos no estilo de Petrarca, o poeta está sempre tentando conseguir o amor de uma dama, né? Mas de uma forma muito convencional. Shakespeare conseguiu, nos sonetos dele, liberar o soneto das suas restrições formais e explorar de outras formas, ampliando e intensificando seu alcance e abrindo caminho para o advento da moderna poesia romântica. Daqui a pouco nós já vamos ouvir um poema de Shakespeare para encerrar a nossa sessão. Mas antes disso, e para encerrar, eu queria
falar sobre a permanência de Shakespeare em nossas vidas e no nosso mundo moderno. Durante os seus 20 anos de prisão, Nelson Mandela manteve ao seu lado uma edição das obras completas de Shakespeare e disse que foi isto que o sustentou durante os piores momentos desse período. E como o próprio Mandela conclui, Shakespeare sempre parecia para mim ter algo de novo a me dizer, toda vez que eu lia, de cada vez que eu lia. E eu acho que esse é talvez o maior feito, né, realizado por Shakespeare. Depois de 400 anos, a sua dádiva singular à nossa cultura, à nossa língua, à nossa imaginação, foi a de universalizar a experiência de viver e escrever na Inglaterra do século XVI e de se tornar quase que unanimemente reconhecido e amado pelo mundo afora como o maior dramaturgo de todos os tempos. Mais do que Dante para os italianos, Goethe para os alemães ou Pushkin para os russos, Shakespeare permanece um ícone não só para os povos de língua inglesa, mas continua a ser traduzido, representado e admirado por todos os povos do mundo em todas as culturas diferentes. Apesar de ter mudado para sempre a vida, o idioma e a cultura inglesa, Shakespeare continua sendo um grande enigma. A sua obra é um espelho que reflete os temas universais do amor e ódio, guerra e paz, liberdade e tirania, mas o ser humano Shakespeare, a pessoa do Shakespeare, ela própria, continua encoberta de mistério. Depois de 400 anos, de novo, essa invisibilidade mágica é talvez o que o torna, mais do que nunca, uma figura quase divina. Então, para terminar, nós vamos ver e ouvir um vídeo de 3 minutos em que a Dame Judi Dench, maravilhosa atriz shakespeariana, ao ser entrevistada num programa de TV na Inglaterra, recita de cabeça um dos sonetos mais bonitos de Shakespeare. Eu gostaria que vocês prestassem atenção em alguns detalhes. Quando perguntada, quando o entrevistador começa cutucando ela, dizendo que se ela pensa o tempo todo em Shakespeare, se Shakespeare está na cabeça dela o tempo todo. E o que ela responde, né, é que Shakespeare é uma presença permanente na vida não dela, mas de qualquer pessoa. Muitas vezes nem nos damos conta de que estamos citando Shakespeare, mas ele está sempre ao nosso lado, perto de nós, ou na nossa mente de alguma forma. O próprio entrevistador, quando provocado para pensar no momento numa frase de Shakespeare, ele consegue fazê-lo e ele próprio se surpreende com o fato de conseguir se lembrar de uma frase famosa de Shakespeare. Esse seria o segundo aspecto que eu queria mencionar. E o terceiro, e mais importante, é a beleza da performance de Judi Dench ao recitar esse soneto. Eu posso estar enganado, e eu quero que vocês também observem comigo e me confirmem ou não, mas eu acho que ela se emociona ao recitar esse poema. E apesar de ela já estar interpretando Shakespeare há 50 anos, imagino eu, e saber todas essas falas das peças e de sonetos de cor. Mas é incrível. Ela não recita o poema, ela interpreta o poema, ela coloca a vida e a sua interpretação maravilhosa no poema. Vocês vão sentir certamente isso. E eu coloquei aí em inglês e português para vocês acompanharem num ou no outro ou nos dois idiomas. E finalmente, a curtíssima e engraçadíssima intervenção do Arnold Schwarzenegger, que estava também entre os entrevistados nessa noite, quando o entrevistador disse que ele também havia citado Shakespeare num filme. O Arnold confirma que é verdade e ele cita como foi isso, né? Ele
É mais uma demonstração. Depois que passar, eu digo o que ele disse, mas é mais uma demonstração da permanência, relevância e presença de Shakespeare até num filme corriqueiro de Hollywood. O vídeo é apresentado com legendas, mas é tudo muito rápido e embolado, e as pessoas falam ao mesmo tempo. Então, de repente, eu posso interromper. Não sei se eu devo fazer isso, porque pode atrapalhar aqui a apresentação, e para explicar o que está sendo dito. Mas acho que vocês vão perceber. E a exceção nesse embolado todo, nessa fala muito rápida entre essas pessoas, entrevistador e entrevistado, é o momento em que o soneto é recitado pela Judi Dench. Bom, vamos ver se passa e depois a gente volta a falar. How much Shakespeare is constantly in your head? How much Shakespeare do you carry around? As it is all of us, of course. We don't realise, Graham, as you know, we quote Shakespeare all the time, perhaps without knowing it. But I mean, also, you only have to go to those plays and be in any kind of those situations, being in love or being jealous or being angry or being whatever, and you will find that there is a way of him summing up that is completely sufficient for what your emotion is. Yeah. What passage is on your mind now, Graham? Well, It's like it was just on the tip of your tongue. how all occasions do inform against me. Ou seja, esse é o momento, então, que ele pergunta para ele, e você, o que você pensa, o que você pode citar de Shakespeare imediatamente agora? Aí ele fala como todas as ocasiões se confabulam contra mim, que é uma fase de uma peça de Shakespeare, não sei mais qual. E ele pensou nisso de repente, sem querer. Ele próprio está surpreso, como vocês vão ver agora. Aqui ele diz, olha, não sei como é que isso me ocorreu, ele diz. Quick, Judy. If I poke you with a stick, can you just do a bit of Shakespeare for us? If you what, with a stick? I poke you with a stick. Touch you gently. If I touch you gently with a stick, could you do a little bit for us? Like what? I don't know, like a bit of a play or a sonnet? Or A sonnet? A sonnet? Sonnet? I'll do a sonnet. It's like us having a Shakespeare jukebox in the I'll house. do that. Ou seja, ele pediu ela para fazer recitar qualquer coisa de Shakespeare, um trecho de uma peça ou um soneto. Aí ela fala, soneto, eu vou fazer um soneto. Aí ele comenta, poxa, é como se você tivesse uma jukebox aqui, né? Que você aperta um botão e sai Shakespeare. Muito engraçado. Então ela agora vai recitar finalmente o poema. Vejam que absoluta maravilha que é isso. When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state, and trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate, wishing me like to one more rich in hope, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy contented least, yet in these thoughts myself almost despising, happily I think on thee, and then my state, like to the lark at break of day arising from sullen earth, sings hymns at heaven's gate. For thy sweet love remembered, such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings. There. Wow. That is spellbinding. Really, it's gorgeous. Unbelievable. Oh, no. Unbelievable. I mean, there's more dialogue than I had in all my movies altogether.
O Arnold Schwarzenegger diz: tem mais diálogo aí do que em todos os diálogos de todos os meus filmes juntos. E aí o entrevistador vai perguntar para ele: mas você também citou Shakespeare num dos seus filmes. Vamos ver o que ele diz. É muito rápido. Could you now do I'll Be Back? But Arnie, you did do a little bit of Shakespeare in a film. Yes, it was in Last Action Hero. Yes. Yeah, exactly. Oh, yeah. classic. Yes, you gave a bit of Hamlet, I believe. That's right, exactly. Do you remember what you did? I think it was to be or not to be. Yeah. And then I added the line, not to be, and we blew up the castle in the back. Ou seja, ele falou assim: não, eu recito as linhas, né? To be or not to be. Ser ou não ser. Aí eu falo, to be or not to be. Aí eu digo, not to be. Aí a gente explode o castelo inteiro que estava atrás da gente. E é isso, então, meus amigos. Muito bom. Agora, como é que eu faço para sair daqui? Vamos ver. Hein, Wagner? Como é que eu... eu aqui em cima. Pronto, já saí. Ótimo. Ok. Muito Parabéns, bom, Reginaldo. Reginaldo. Parabéns. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, Muito bom que mesmo. beleza de Vou apresentação. até ler o Shakespeare. Ivan. Ivan está Parabéns, com a mão Reginaldo. levantada. Ivan, você está no mudo. Pronto. Agradecer essa aula magna aí, maravilhado com a beleza da apresentação. Obrigado. E eu tenho assim, 2 pequenos comentários e depois uma pergunta. Beleza. O pequeno comentário é para chamar a atenção aí do Carlo, do Roberto, do Pedro, nós que somos mais italianos, se vocês notaram a diferença do soneto latino, que tem tradição lá na antiga Roma, que é formado, na verdade, por 2 quadras e 2 tercetos, né, Lúcia? E o soneto inglês, que aí o Reginaldo apresentou, que é o soneto inglês, que é formado por 3 quadras de verso e depois mais 2 que rimam entre si, formando um bordão de ouro, que eles falam, não sei a tradução exata aqui para o português, mas são 3 quadras e mais 2 versos que rimam em separado. São completamente diferentes do soneto latino. Acho que é uma coisa para nós italianos reparar aí na formação do soneto. Voltando nessa teoria da conspiração, que é maravilhosa, que eu já li alguma coisa também, muitos falam que é uma subvariante, que talvez que você não tenha apresentado aí, Reginaldo, que na verdade é o seguinte: ele existiu, mas ele não produziu tudo aquilo de obra, porque também escreveu 1 milhão de palavras, um negócio assim. Então, que na verdade ele teria uma espécie de um ateliê artístico, onde as pessoas, outros escritores também escreviam. Esse conceito de ateliê era muito usado nessa época. A obra de arte não tinha uma autoria tão definida, isso já foi falado aqui em outras apresentações aqui no nosso grupo mesmo, já foi explicado com detalhes, eu vou passar muito rápido. Ele não tinha essa coisa da autoria que nós temos hoje. Então, provavelmente podia ter sido outras pessoas que escreveram e ele provavelmente fazia uma espécie de uma qualidade final do processo. Mas a minha pergunta, Reginaldo, vai para você, tradutor. Você, como tradutor, como é que você sente a obra do Shakespeare, assim, em termos da linguagem que ele utiliza? É uma linguagem da classe média, é uma linguagem de alguém que estudou muito, ou é uma linguagem de alguém muito bem dotado, mas que vem de uma classe mais com nem tanto estudo, vamos dizer assim? Como é que você percebe a linguagem do Shakespeare? Essa é a minha pergunta para você, e agradecer pela apresentação. Sim, obrigado pelo elogio. Com relação ao seu segundo comentário, sim, era muito comum na época a colaboração entre dramaturgos. Existem vários estudos que mostram exatamente, em muitas das peças,
a parte que foi escrita por Shakespeare e a parte que foi escrita por outros. E há documentos também da época que dizem especificamente isso. A tal peça foi escrita por Shakespeare, mas teve a colaboração de fulano de tal. Não são muitas, entendeu? Pelo menos que possa ser provado até agora que houve a colaboração de outros. Mas o que eu não acredito é que ele possa ter servido de pseudônimo, que ele concordasse em que alguém escrevesse uma peça, ou até a maior parte de uma peça, e colocasse o nome dele, a não ser que tivesse uma participação muito grande dele na composição dessa peça. Agora, a colaboração, sim, existia, era bastante comum. É, mas e com as técnicas atuais de análise, de computação, eles fazem cada tipo de estudo. Nossa, seria quase que uma outra apresentação aqui para falar sobre isso. Como que eles analisam, por exemplo, a ocorrência de palavras, a ocorrência de certas palavras que só ele usava, ou outros dramaturgos usavam. Eles conseguem fazer análises muito detalhadas que quase que provam exatamente que parte foi escrita por ele e que parte foi escrita por outros. Bom, para Muito responder a bom. sua pergunta agora, estava previsto eu fazer toda uma discussão da linguagem, do idioma, dos recursos linguísticos de Shakespeare, mas tem dois problemas. Primeiro, que eu só conheço Shakespeare no original, porque, como eu contei no início, eu comecei a ler Shakespeare quando eu fui para a Inglaterra. E passei um tempo de volta no Brasil, mas fui ver mais peças e continuar a ler Shakespeare aqui nos Estados Unidos. E eu, na verdade, não conheço as traduções. Acho que eu nunca. Não, eu nunca li uma tradução de uma peça de Shakespeare em português. Então, eu não queria entrar na discussão do idioma, da língua, porque essa teria que ser uma discussão basicamente em inglês, eu acho. Ah, mas sim, agora para responder especificamente a pergunta, não, essa inclusive é um outro argumento contra as teorias da conspiração de que um nobre, uma pessoa de um espírito muito mais elevado, sei lá, teria composto as obras de Shakespeare, é que ele tem o linguajar do povo e dos nobres também. Ele, como eu disse, o estudo na escola secundária da Inglaterra, naquela época, era um estudo de muito alto nível em termos do latim, do grego, da oratória e do estudo dos clássicos. Então, quando alegam que o Shakespeare não foi à universidade, então ele não podia conhecer, por exemplo, grande parte das obras do Shakespeare ele tirou das histórias, ele tirou de Ovídio, né, de Metamorfoses de Ovídio. Então dizem como é que ele poderia compor e fazer referências aos clássicos se ele não passou pela universidade. Mas qualquer pessoa podia ter lido os livros de Ovídio ou de outros clássicos e incorporar isso às suas obras. Mas uma das grandes vantagens, dos grandes capacidades de Shakespeare era justamente isso, que ele conseguia atravessar todos os níveis. Ele conseguia reproduzir a linguagem das tavernas e poetizar o nível mais alto de supostamente um amor nobre, ou um amor levado ao mais alto nível de poesia dos sonetos da época. Obrigado, Reginaldo. Carlo, Boa noite, Reginaldo. Boa Pessoal, noite. parabéns pela apresentação, principalmente pela forma, né? Você conseguiu grupar a produção dele e acentuar o individual. Excelente. Bom, eu tenho uma colocação primeiro sobre. Provavelmente Shakespeare, eu não tenho conhecimento profundo sobre isso, mas é o primeiro sujeito que escreve sobre tragédias e comédias ao mesmo tempo. Os gregos já E que separavam. vai o quê? Do nosso tempo. sobre tragédia Sobre comédias e e tragédias. comédia ao mesmo Ele é tempo. autor Sim. de comédias e Ok. tragédias, coisa que os gregos sempre se dedicaram ou à comédia ou à tragédia, os grandes gregos. Na Idade Média, a gente não tem noção de tragédias.
Então, o Shakespeare, provavelmente, pelo menos até o ponto que eu entendo, é o primeiro cara que junta na sua produção as duas correntes. A segunda coisa que eu ia comentar foi o seguinte: na hora que você falou, nos últimos anos de vida, para onde estava canalizada a produção do Shakespeare, você me fez reler Timon de Atenas. Impressionante, rapaz. Yeah. E a dúvida que eu tenho é a seguinte: eu estive em Stratford, mas por conta de uma excursão, então eu não consegui ver muito. Mas o pouco que eu vi em Stratford foi muito mais orientado para a esposa que para o próprio Shakespeare. O que você tem a dizer disso? Difícil, hein? Eu não entendi a sua última pergunta. Isso. Eu achei que Stratford upon Avon está muito mais orientado para a esposa do Shakespeare do que para o próprio Shakespeare. Se você sentiu isso também. Você diz os locais turísticos? Isso. É. Tirando o teatrinho, me pareceu muito Anne Hathaway e pouco Shakespeare. Teatro. Você tem razão. Eu queria voltar ao primeiro aspecto que você levantou, não como pergunta, mas para complementar o que você disse. Uma outra comparação que pode ser feita de como o Shakespeare era versátil e abordava todos os gêneros é se você vê os dramaturgos da França na mesma época. Você tem Racine, que só faz tragédias, e Molière, que só faz comédias. Nunca, jamais um passou para outra, passou de um gênero para outro. E o Shakespeare conseguiu fazer não só comédias e tragédias, mas outros gêneros, né? Isso é realmente muito, muito interessante. Eu não sei se você fez um comentário sobre Timon de Atenas, fez? Sim. Sim. Pois é. Que exatamente é o que você falou. Na idade mais madura, perto da morte, aquilo que você falou das características da obra batem exatamente, totalmente com Timon de Atenas. Exato. Eu devo confessar que essa é uma das peças que eu não li. É uma das poucas que eu li. Que engraçado, porque não é uma das peças mais populares, não é das mais lidas, não é das mais representadas, considerada uma peça difícil, de difícil entendimento, etc. E eu confesso que mas eu quero ler, quero completar e ler todas, então essa é uma das que me falta ler. Então eu não teria especificamente um comentário para fazer sobre ela. Bom, finalmente, eu pouco me interesso realmente pela toda a parte turística que evidentemente circunda Stratford upon Avon. Evidentemente que vale a pena visitar a cidade, porque é uma cidade bonita por si só, e porque tem a companhia teatral, a Royal Shakespeare Company, e tem alguns sites. Agora, muito pouca coisa resta. E mesmo o que resta é altamente contestado, entendeu? Tem gente que diz que não, que ele nunca morou aqui, ou ele nunca teve essa casa, ou ele nunca foi nessa escola. Então, é mais fácil imaginar tudo aquilo do que realmente visitar. Muito bom. Ok, obrigado. Manaus. Está sem som, Manaus. Agora te vejo. Tá, ok. Bom, eu queria agradecer essa passagem ampla sobre a vida do Shakespeare, né? E eu tenho uma única pergunta. Quando eu estive na cidade de Stratford, fazendo turismo, eu sou muito ligado em teatro. E a pergunta que eu fiz, eu não sei se é o guia lá da região, é como é que o Shakespeare se atrevia a escrever sobre a família real, sobre personalidades da realeza, e escapava de ser decapitado, enforcado. E ele me disse o seguinte: olha, o Shakespeare usava sempre a figura do bobo da corte, e eu não sei se ele falou também de um arauto, para poder fazer as críticas mais ácidas sem se responsabilizar
pela autoria. Eu queria um pouco de comentário do nosso palestrante. Esse é um tema realmente muito abordado também. Ele, na verdade, ele teve uma época que ele passou alguns apuros, entendeu? Eu não me lembro exatamente qual das peças foi. A gente tem que lembrar o que estava acontecendo na Inglaterra, né, na época. Tanta coisa. A Rainha Elizabeth tinha vencido finalmente a invencível Marinha Espanhola, né? Tinha ganhado aquela guerra, mas tinha muita revolução interna, tinha uma campanha muito feroz na Irlanda, de domínio da Irlanda. Então ela tinha nobres que se revoltaram contra ela, vamos dizer, de uma forma quase que oculta, mas foi descoberta e foram decapitados, foram executados. E tinha uma outra questão muito séria, que era a sucessão da Rainha Virgem, né? Ela não tinha herdeiros, ela não tinha sucessores no reino. E isso era uma preocupação não só dela, como de toda a população. E ela foi uma rainha muito benquista e muito adorada pelo povo, e o seu reinado durou muitos anos. Então, isso era uma discussão permanente, as pessoas ficavam apavoradas de pensar quem podia substituí-la. No final, ela acabou sendo substituída pelo primo, filho da Mary Stuart, né, que ela tinha também decapitado, que era o rei da Escócia. E a partir daí ele vem, então, e se torna o rei, por indicação dela, por recomendação dela, ele se torna o rei da Inglaterra e da Escócia. E, inclusive, é interessante porque nas peças, até então, não só do Shakespeare, mas de outros autores, falava-se em Inglaterra, em País de Gales, em Irlanda, em Escócia. A partir daí, a partir do reino de James, né? James I, já a referência já não é mais a Inglaterra, já se faz referência à Grã-Bretanha, Britain. O termo usado para se referir às ilhas britânicas é Britain. Bom, mas voltando então ao que eu comecei, ele passou por alguns momentos em que existia outro aspecto também da época, existia uma censura muito forte. As peças tinham que, é igual durante a ditadura brasileira, as peças tinham que ser submetidas anteriormente, elas tinham que ter licença para serem encenadas e posteriormente impressas, se fosse o caso. Então, ele tinha que submeter as peças dele a um determinado órgão lá, que eu não me lembro o nome, e para serem aprovadas. Agora, eu acho que a figura do bobo da corte, definitivamente, a figura do bobo da corte é um contraponto, né? Eu acho que também se liga à pergunta que o Carlos fez. Não, foi o Carlos ou foi o Roberto? Sobre a linguagem de Shakespeare. Né? Você tem a linguagem usada pelos reis, em muitos trechos de muitas peças, a linguagem é poética. O Shakespeare usa poesia. E às vezes ele passa para a prosa, a linguagem teatral, mas de prosa, não é mais poesia. O bobo, ele funciona como um contraponto geralmente às personagens mais, vamos dizer assim, mais principais da peça, para mostrar, né, fazer um contraponto e mostrar os defeitos e percalços daqueles que se achavam grandes e poderosos. E isso funciona no nível da linguagem também, né? E também no nível da censura. Não querendo entrar na área de política, é meio como faz o Trump aqui, né? Ele fala as coisas mais absurdas e aí depois ele diz, não, é brincadeira, é tudo brincadeirinha, eu não quis dizer isso não. Então, o Shakespeare, na verdade, inaugurou isso também, ele começou muito antes do Trump, ele já botava lá em cima, o cara dizia uma grande besteira e o bobo da corte contrabalançava ele na hora, não, é apenas uma brincadeirinha. Muito bom. Legal. Obrigado. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta aqui, Wagner.
por favor. Fala. Vai, Eu estava Otávio. tentando entrar, mas não consegui levantar a mãozinha. Sim. Primeira coisa, eu achei a palestra excepcional. Eu acho que suplantou qualquer expectativa que eu pudesse ter, viu, Reginaldo? Muito obrigado, muito obrigado. Acho que você está sendo muito amável. Eu gostei muito, inclusive porque eu segui uma trajetória semelhante à sua, né? Ah, que legal. Porque eu também, quer dizer, eu tive um interesse em Shakespeare muito cedo, né? Pela idade, inclusive, e todas eu já vi 27 peças dele, né? E algumas, inclusive, repetidas, né? Então, quer dizer, é um negócio sério que eu encaro. Eu achei cada vez que eu pensava em alguma coisa em perguntar, você já respondia, né? Então, não sobrou realmente. Eu ia falar sobre a universalidade do Shakespeare, o fato dele não ser temporal. Você mencionou, por exemplo, Timos de Atenas, né? Eu vi uma produção dessa peça passada em Las Vegas, né? E se você pensa, quando você lê a peça, você vai ver que Las Vegas até é um lugar que faz sentido para você colocar esse tipo de decadência, né, que você vê nessa peça. Agora, eu queria só fazer uma observação, e você também, a tua impressão, quer dizer, o inglês de Shakespeare, só uma coisinha, eu tive uma vantagem tremenda, porque morando em Chicago tem uma mulher chamada Barbara Gaines, que é uma das maiores produtoras de peças de Shakespeare do mundo, né? Então, houve sempre uma constante produção, né? 3 por ano, o que deu para você realmente ampliar. O problema de você ver Shakespeare, você tem que ter acesso, né? E fazer, como peças, né? E o fato da Barbara Gaines ser daqui de Chicago realmente foi excelente. Agora, do ponto de vista de quem não tem o inglês como a primeira língua, o Shakespeare é extremamente... o inglês de Shakespeare é o mais difícil que existe, na minha opinião. E quando eu comecei, eu também percebi, eu achava que eu entendia 50%, né? E do que se falava, tinha que ler antes, ler depois, para compreender. Mas aí eu conversei também com amigos americanos que me disseram que eles também não entendiam. Então, quer dizer, e foi isso que me fez continuar a ter o interesse, né? E saber que não era só eu, né? Ou eu compreendia menos do que o resto da audiência que estava vendo aquela peça, né? E eu só queria saber se você alguma vez passou por esse tipo de experiência, que é uma experiência que humbles, né? Ela reduz você na sua própria compreensão daquilo que você sabe, porque o inglês de Shakespeare é realmente difícil. O que você acha, Reginaldo? Otávio, você acaba de me fazer um elogio indireto totalmente inapropriado. Quer dizer, você supor que eu entenda Shakespeare da primeira vez... Não, você aventou essa hipótese. Eu acho impossível. Impossível. É lógico que eu leio as peças antes, leio, analiso, procuro ler, repetir, para na hora que chegar lá na representação, na peça, provavelmente disso, eu possa entender, e mesmo assim, muitas vezes eu perco muita coisa. Aquela fala que eu tinha lido antes e que me levou muitas horas para entender, eu não consigo nem ouvi-la na representação. Agora, para te deixar mais tranquilo, deixa eu mencionar outra coisa. Fizeram uma pesquisa na Inglaterra, recentemente, 45% das pessoas, na Inglaterra, hein? Não estou falando dos Estados Unidos, não. Na Inglaterra, 45% das pessoas disseram que não entendiam nada de Shakespeare. É compreensível. É compreensível. Imagine uma peça de Camões, se existisse. Como é que seria? Né? É isso. Muito bom. Mas é isso, completando, você tem toda a razão, é um grande desafio, muita gente desiste já do início, começa a ler e fala, não quero nem saber, não tem nada a ver e tal, desiste logo.
Agora, se você persiste, insiste e procura, procura entender mais, procura se informar, é uma maravilha, entendeu? É uma maravilha. É uma maravilha. Você tem que fazer um commitment, você tem que fazer E o, realmente... e o próprio fato, de ser difícil, aí é para certas pessoas, nem todo mundo gosta disso, mas quem gosta de línguas, né, o próprio fato de ser difícil e de ser quase que, não é outro idioma, longe disso, o inglês de Shakespeare é considerado o início do inglês moderno, não é nem considerado inglês antigo, é inglês moderno. Só que são usos que não estão sendo mais utilizados. Mas o próprio fato de ser diferente, difícil, complicado, complexo, eu acho que aguça a sua Chamou mais curiosidade. atenção. É um desafio para quem gosta de desafios. Né? Exatamente. É um desafio. Exatamente. Agora, eu também queria só mencionar uma coisa. Você falou em Stratford-upon-Avon, né? Existe uma cidade no Canadá chamada Stratford, que é perto de Toronto, né? Só para que alguém pode ter interesse em lá. E eles tem um festival de Shakespeare lá. Eu já passei, eu já tive lá uma vez. Eu nunca fui. São 4 peças numa semana, né? E é obviamente, é uma imersão total em Shakespeare durante essa semana. E isso é relativamente fácil para ir para quem está no Canadá, para quem está nos Estados Unidos, é mais fácil do que ir para a Inglaterra. Mas, certamente. É muito interessante. O Berks mandou aqui uma nota dizendo que na cultura inglesa, na década de 60, tinha uma aula por semana de literatura inglesa, entre eles, né? E a cada semestre uma peça do William Shakespeare. Que legal. Fala aí, Roberto. Ótimo. Muito Berks, bom. tem algo mais aí? Bom, ok. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Reginaldo, foi espetacular. Muito Obrigado. bom, agradeço. Que bom que gostaram. Adorei. Parabéns. Eu estava precisando dessa aula aqui, viu? Muito bom. Eu que vou muito para a Inglaterra por causa dos meus netos, da minha filha. Nossa, eu fiquei maravilhado, viu? Um espetáculo, Reginaldo. Muito que obrigado bom. por ter levado essa nossa cultura aqui. Vou lhe recomendar para o meu neto de 9 anos, que fez um papel no The Tempest agora, para que ele ouça, veja essa apresentação. Ele e minha filha. Eu vou mandar para minha filha amanhã, assim que o Wagner mandar a gravação, eu vou mandar para minha filha de Londres. Ele tá espero que esteja nos 45% que não entende, viu? Porque realmente é difícil, né? Depois me fale, então, qual foi a reação deles, ou algum comentário que eles tenham feito. Lógico. Meu neto é inglês, mas fala português correntemente. Que bom, que bom. E falando em gravação, Ari e Wagner, teve gravação? Conseguiram? Tem. Que bom. Também está funcionando. Tudo jóia. Beleza. Olha, pessoal, nós vamos então agora, nós vamos entrar em férias. E voltamos no dia 15 de Não é janeiro. possível. Está com febre. O Roberto Mattiello, com a apresentação sobre Gestalt e Op Art. Então, pessoal... Peraí, Wagner, peraí. Oi. Peraí. Vamos entrar em férias? Vamos. Então deixa eu fazer um exame aqui de fim de ano. Eu vou fazer uma apresentação de série de perguntas sobre Shakespeare para ver o que vocês podem responder para servir de exame de final de ano. Senão, não pode entrar de férias. Não passa de ano. Pode mandar. Quem não passar, manda. Segunda época. Isso mesmo. Então, só uma coisinha, Wagner. Qual que é o livro que nós temos? Qual o livro que nós vamos ter que ler agora em janeiro para poder... Pois é, eu até pedi para o Ivan ele postar lá no grupo, mas é As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino. Então, nós vamos discutir esse livro no dia 22 de janeiro. Tá?
Beleza. Isso aí vai ser, então, vamos ter dia 15 de janeiro, Gestalt e Opt-Art, com o Roberto Matiello. Dia 22 de janeiro vai ser uma discussão do livro As Cidades Invisíveis, com o Ítalo Calvino. E no dia 29 de janeiro, Giorgio de Chirico, com Batia Cone. Ok, pessoal, Ótimo. muito bom. Adquire, Queria desejar um Wagner. Feliz Natal e um ótimo 2024. A Boas vocês. festas e feliz ano novo Boas para festas. todos. Muito obrigado, igualmente. Todo mundo. Parabéns. Parabéns. Excelente. Muito bom. Parabéns. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Até a feijoada. A feijoada aí. Até feijoada. Você já foi, mano? Feijoada, hein? Tchau, Vamos pessoal. combinar, hein, mano? Tchau, Feliz Natal. Abraço a Feliz todos. Feliz Natal Natal. aí. Boas festas. Obrigado. Excelente. Boas festas. Tchau, turma. Tchau.